Salve, meus queridos amigos, engenheiros, arquitetos, administradores que acompanham nosso canal. Estamos em mais uma edição do Conexão 893. E as palavras que eu coloquei aqui neste lado, né? Inovação, tecnologia, comunicação, agilidade, interação, de alguma maneira fazem parte dos atributos que uma gestão à frente de um CREA precisa ter. E certamente o nosso convidado de hoje tem essas características, essas identidades, desde a sua primeira gestão e principalmente agora, mas num nível bem acima do que é normal, e essa é uma das razões que nos levam a acreditar a ele esse título informal de um dos presidentes de CREA mais inovadores que o sistema tem, e eu diria até mais inovadores que o sistema já teve. Então, eu quero apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, meu querido amigo Emanuel Maia Mota. Ele é engenheiro civil, está na sua segunda gestão à frente do CREA, tem MBA em engenharia de custos, tem uma pós-graduação na área de gestão de negócios, é membro do Instituto Brasileiro de Auditoria e Engenharia, o INBRAENG, associado aos sindicatos de engenheiros do estado do Ceará, atua no ramo de consultoria, depois ele vai dizer se ele está atuando agora enquanto presidente do CREA ainda ou se está meio offline, né? E é presidente do CREA desde 2018. Eu tive o privilégio de conhecê-lo nos primeiros dias da sua gestão. Eu fui ao Ceará dar uma aula, e aí recebi o gentil convite para ir tomar um café lá no CREA Ceará. Batemos um papo muito animado com ele, com o pai dele, o Enéas, que é meu grande amigo também. Então, Emanuel, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra recebê-lo, e esteja certo de que isso que eu falei ainda há pouco é absolutamente verdadeiro no que diz respeito ao que eu penso. Eu entendo que você seja realmente um dos presidentes de CREA mais inovadores, e eu ainda vou usar uma outra palavra mais forte. Eu acho que você é um dos presidentes de CREA mais corajosos que eu tive o privilégio de conhecer, e a gente vai ver por quê em algumas formas aí. Por favor, complemente ou corrija alguma coisa que eu falei aí do seu currículo. Não, Enio, eu não tenho nem o que complementar, meu amigo, você me botou lá para cima. Eu queria só fazer aqui uma observação, que eu costumo divulgar algumas coisas também no meu Instagram, e aí eu postei aí nossa enquete, né, nosso convite para essa entrevista, e eu comecei a transmitir ao vivo a nossa imagem aqui, tá? Então, se você estou orientando aqui o pessoal que está acompanhando, nós estamos sendo entrevistados pelo nosso amigo Enio Padilha, no canal do YouTube dele, fazendo aí um grande momento essa noite. Eu só tenho a agradecer, Enio, estamos aqui à sua disposição, tenho o maior interesse em esclarecer algumas questões aí sobre o sistema Confecre e os reais motivos da gente estar por aqui, se colocando à disposição, fazendo um trabalho realmente honorífico, né? Você colocou isso, eu ainda estou trabalhando na minha especialidade de engenharia de custos. Claro que eu tenho que trabalhar, porque a gente presta um trabalho realmente honorífico, né? Eu dou ali, eu tenho dito isso, que eu tenho doado as minhas tardes, de segunda a quinta-feira, ao CREA, aos profissionais de engenharia, para a gente fazer um bom trabalho. Eu vi que você colocou aqui agora há pouco a mensagem do nosso amigo Luizão. Saúde você, Luizão. Saudade de você no nosso dia a dia das reuniões. Verdade, um abraço para o Luizão. O Luizão é um assíduo frequentador aqui do nosso canal, e isso nos deixa muito, muito orgulhosos. Já convidei ele também para estar conosco no futuro. Ótimo. Espero que ele aceite o nosso convite. Bora conversar, então. O pessoal está curioso para saber de que maneira a gente vai dizer aqui que o CREA sempre pode ser melhor, porque esse é o tema da nossa conversa. O CREA sempre pode ser melhor. Vamos começar falando de um tema atual, né? Na sua avaliação, primeiro em relação ao Brasil e depois em relação ao Ceará,
como que a engenharia brasileira, o sistema Confea-CREA, os profissionais do sistema Confea-CREA, tem contribuído no enfrentamento da pandemia? Enio, essa questão do enfrentamento da pandemia, ela se misturou muito, se restringiu muito, na verdade, ao trato médico, né? Porque é muito sensível. A gente está ali, acaba ficando vulnerável a tudo isso. A gente acaba ficando vulnerável à doença, vulnerável às questões de saúde pública. Mas a gente tem que lembrar, ao mesmo tempo, que muitas das ações elas só são possíveis com a engenharia. Eu não quero aqui minimizar o trabalho dos profissionais de medicina, tá? E nem quero colocar os profissionais de engenharia numa situação de vamos dizer assim, de melhora, né, na sua valorização. Mas eu quero colocar uma realidade. Afinal de contas, todo mundo que está ali trabalhando no ambiente hospitalar, ele está lá devido a uma atuação do engenheiro, quer na construção, quer na manutenção dos sistemas. Hoje em dia, a gente observa muito essa questão da manutenção, a falta de manutenção. Então, eu acho que tem um grande mercado, um grande segmento a ser trabalhado, mesmo com a pandemia, né? Essa pandemia, ela trouxe muitas reflexões para a gente, passou um momento aí de que mais de 80% da economia mundial estava parada, hoje retomam devagarinho, retomam com a produção de vacinas, retomam com os tratamentos dos mais diversos, mas a gente tem que ficar atento aí de que até a infraestrutura para se fazer uma vacina passou pela engenharia. Eu creio aí que a gente tem muito a trabalhar, haja visto a engenharia clínica, que trata ali daquele trabalho diário no hospitalar, tem aí a engenharia elétrica, a engenharia civil na área de manutenção, a engenharia mecânica, tem um grande segmento, até a engenharia, até a agronomia, né? No controle de pragas hospitalares, no controle das pragas que envolvem esses ambientes. Eu acho que a gente vive hoje no mundo, eu tenho até recebido uns questionamentos, hein, sobre que até já críticas ao CREA, tá? Eu já vou entrar em algumas polêmicas que eu não tenho, eu costumo até cutucar algumas feridas, né? O CREA não valoriza os profissionais, né? Quantas vezes você já viu um profissional de engenharia se desvalorizar? Então, não tem nada que o CREA faça que faça esse profissional se sentir valorizado. A valorização profissional tem que partir da gente, a gente tem que ter orgulho de ser engenheiro. Você colocou ali algumas das minhas qualificações, né, prévias. Para mim, bastava uma, engenheiro civil. Eu tenho o maior orgulho de ser engenheiro civil, vivo disso. Não é um título ou outra coisa qualquer que vai me qualificar minha vida, minha trajetória, minha carreira, que é o que eu prego bastante. Que a gente tem que acabar com a história do emprego e se dedicar a uma carreira. É verdade, é verdade. Tu sabes que o título de engenheiro foi a maior conquista da minha vida, é uma coisa que me orgulha muito. Um colega meu, um engenheiro chamado Edson Knaben, que já era um engenheiro mais ou menos veterano quando eu me formei, e ele falou uma vez que ele gostava muito de ver a paixão com que eu me envolvia com a engenharia e o entusiasmo que eu tinha, e que ele torcia que isso se mantivesse, né? E se manteve. Eu sou realmente muito apaixonado, tanto que eu parei de fazer projetos em 1998, porque eu passei a me dedicar a outra atividade, produção de livros, cursos, palestras e tal, mas eu nunca deixei de manter o meu registro no CREA, pagar anuidade todo ano, porque eu quero ter o direito de usar o título de engenheiro, né? E eu fiz outros cursos, tive outras qualificações, mas continuo me apresentando como engenheiro. Na verdade, talvez a única coisa que eu considere tão valiosa quanto ser engenheiro é ser professor, né? Então, são as duas coisas que realmente me orgulham muito. E você tem razão, é importante que o engenheiro goste do que faz, goste do que ele representa, valorize aquilo que ele representa para que a profissão possa realmente ser valorizada. Eu acho que os CREAs, muitas vezes, podem sim fazer alguma coisa, podem ter algumas ações objetivas que, de uma certa forma, contribuem para a valorização profissional, né? E eu tenho percebido,
posso estar exagerando quando eu digo que você é um presidente de CREA bastante inovador, mas fundamentalmente corajoso, porque começou a investir, fazer coisas que outros não estavam achando necessários ou fora de hora, e você acabou implementando algumas coisas no CREA Ceará. E eu queria que você destacasse uma, duas ou três coisas dessas que você conseguiu implementar no CREA Ceará, e quais dessas você acha, né, eu vou aí te dar essa licença de vaidade, veleidade, né, o que você acha que foi introduzido no CREA Ceará e que caberia nos outros CREAs? Assim, essa pergunta me dá muita responsabilidade, certo? Se você coloca que eu sou um cara de coragem, um cara inovador e tal, dentro do sistema, deixa eu só ler que eu conheço esse rapaz aqui, ó. Um rapaz, perfeito. Nosso amigo Arthur Torres de Mello, grande engenheiro aqui, amigo de muitos anos, e cliente também. Mas, enfim. Então nem comece a responder. Nem comece a responder, porque olha só quem está conosco aqui. Olha aí. Para de amanhã deixar com o nosso correspondente, o grande inovador, meu amigo. Peguei umas aulas com esse nosso amigo, né? Então, não poderia deixar aqui de cumprimentar a Kita. Um grande abraço a você, satisfação, sempre trocar uma ideia contigo. Esse aqui também. Eu não sei quem é esse, né, Enio? Pois é. Grande pai. É uma pessoa que vive na minha carreira. Nas redes sociais. É um cara que vive te seguindo nas redes sociais. Ele segue bem, isso é verdade. É verdade. Enio, a nossa Sandra, amiga. E o CREA Júnior, para fechar essa rodada aqui, tá? Geraldo Leite Júnior, nosso advogado, presidente do Cansalmente, primeiro prefeito. Grande abraço, estive com ele hoje à tarde, trocamos muitas ideias. Vem muita coisa boa por aí e o doutor Geraldo vai nos ajudar a implementar. Vai ser bacana. Maravilha. Você realmente me colocou numa situação de muita responsabilidade. Eu coloco que eu sou um dos mais inovadores, tenho coragem. Realmente, eu costumo agir sem medo, certo? Costumo agir sem medo. As pessoas, elas têm muita resistência, né? Elas têm aquela inércia para romper a barreira da mesmice e entrar numa progressiva aí de um crescimento exponencial. A gente vê muito isso nos dias de hoje. A gente vive no mundo VUCA aí, né? Usando uma linguagem bem mais recente, e esse mundo VUCA favorece a gente ter aí um crescimento exponencial e que nos impulsiona a realizar algumas coisas. Eu tive uma grata satisfação de chegar no CREA, não sei se tão grata assim, porque era tanta coisa que tinha por fazer, eu digo que não sei se era tão grato por causa disso, porque eu acompanhava a sua jornada antes de entrar no CREA e já tinha admiração ao seu trabalho, tendo em vista que eu já disse isso muitas vezes, que você é um dos grandes críticos do nosso sistema. Assim como eu era, só que minha voz não era tão ativa quanto a sua. Não é tão ativa quanto a sua. E aí eu comecei a ver muito espaço para fazer. Vou começar logo, respondendo a tua pergunta, pelo final. Você perguntou qual é, se me desse uma licença para vaidade, né? O que é que eu faço, o que é que eu implementei no CREA que queria destacar e queria levar para outros CREAs. Cara, é uma coisa muito simples. Muito simples. Divulgar o celular do presidente. Ter acesso direto ao presidente do CREA, certo? Hoje mesmo, pela manhã, eu estive no escritório com meu pai, comentei justamente isso. Ele saiu para resolver umas coisas, eu fiquei lá no escritório, ele voltou, pai, eu ainda estou respondendo mensagem no WhatsApp dos profissionais. Mas eu faço isso com muito orgulho, porque é uma coisa que eu reclamava, o encastelamento do sistema Confiecrea. A gente não pode ser tratado como profissional, a gente não pode ser tratado de forma encastelada, a gente tem que ser tratado como iguais, certo? E hoje meu celular, eu tenho esse número de celular há muitos anos, desde antes de eu ser presidente do CREA, e esse número todo mundo tem. Todo mundo acessa, me acompanha na rede social, eu respondo a todos os directs, certo? O Zezé Alves aqui, por exemplo, você botou aí agora, ele é um que eu costumo responder todas as mensagens dele pelo direct do Instagram. Ele conversa muito comigo no Instagram, trocamos algumas ideias. Então, eu acabo conhecendo muitos profissionais e muitos problemas são resolvidos com isso, tá? Outra coisa que eu melhorei, o Zé Luiz, nosso amigo Zé Luiz, não tinha visto ainda ele aqui, né? Nosso trabalha conosco também. Uma coisa que eu melhorei aqui no CREA, que é de muita repercussão, são a carta de serviços do CREA, ela ser entregue aos profissionais com tempo reduzido.
certo? Aqui no CREA Ceará tinha uma grande reclamação histórica na emissão de CAT. Creio que todo mundo sabe o que é CAT, que é a certidão de acervo técnico, né, do profissionais do sistema como foi. Tem muitas restrições ainda. Inclusive, eu estive agora, não sei se você soube, eu estive acometido de Covid, acabei de hoje, ontem foi o primeiro dia que eu retornei ao trabalho, e aproveitei esse período para escrever uma sugestão de mudanças em algumas resoluções, tá? Olha, o Daniel Vidal, grande abraço. O Edivaldo também vi, estou vendo todo mundo, não vou ficar interrompendo a fala para não quebrar o raciocínio. Mas eu coloquei aqui perdi o raciocínio agora. As entregas, né? A CAT é muito importante. Estamos falando das resoluções. As resoluções. Aí eu mudei, eu fiz até uma sugestão de uma série de melhorias na CAT, porque eu acho um procedimento ainda muito arcaico. A documentação é muito arcaica, certo? Muito arcaica. Mas entendo que mesmo arcaico, mesmo anacrônico, mesmo burocrático, ela precisa ser agilizada. E logo no primeiro ano, né, nos 4 primeiros meses, fizemos uma grande mudança no procedimento de emissão de CAT lá no CREA Ceará. E esse período ficou de 120 dias, ele caiu para menos de uma semana. E, em alguns casos, em 24 horas. Você leva a documentação, e aí é feita a análise e entrega até no mesmo dia. Hoje, até no mesmo dia, porque antes era 24 horas devido a uma compensação bancária, hoje é no mesmo dia. Aí, você diz, mas como é que faz isso? Que foi que você botou gente no setor de CAT? Não, as mesmas pessoas. É apenas uma mudança cultural. Hoje eu trouxe para dentro do CREA algumas inovações do setor privado, né? Algumas motivações, alguns diálogos e alguns procedimentos do setor privado, que é onde eu costumo atuar. E um deles foi justamente a coragem. Chamei o setor de CAT, né? E aí sugeri o seguinte: vamos inverter a ordem da obrigação. Hoje a gente pede o quê? Me entreguem alguns documentos que eu tinha emitido uma CAT. A gente fez, relacionamos fizemos um checklist, inclusive colocando as datas. A RT tem que ter uma data anterior a não sei das quantas, o contrato tem que ser isso, o atestado tem que ser assado, tudo digo. Se o profissional preencher aquele checklist, é porque a CAT está liberada. É só entregar no CREA para o cara chancelar. A gente inverteu a ordem das comprovações, certo? E a gente fez isso com muitos outros procedimentos. Hoje em dia, no CREA Ceará, 60% das CATs são entregues em menos de 20 dias. Menos de 20 dias. 30% delas no mesmo dia, em 24 horas. Nossa, que bom, que ótimo. Isso acaba sobrecarregando o setor, mas, meu amigo, é um alívio nas reclamações. Exatamente. Eu penso que é uma coisa que eu percebi que você fez lá no início do primeiro mandato, que foi tentar perceber quais eram os nós, né, quais eram os principais problemas e atacar as principais fontes de insatisfação, porque não resta dúvida de que a maioria dos profissionais tem um nível de insatisfação com o sistema que é muito grande. Você ainda há pouco falou que eu sempre fui muito crítico do CREA, mas eu na verdade, eu gosto do CREA, tenho muitos amigos nos CREAs, e eu não sou um crítico destrutivo, muito pelo contrário. Você viu aí que entre a eleição e a posse desses novos presidentes, eu publiquei vários artigos com algumas sugestões que eu considero absolutamente viáveis, plausíveis. É uma série de 5 ou 6 artigos que eu publiquei no meu site naquele período entre a eleição e a posse. Então, claro, quando eu reclamo de alguma coisa, eu nunca reclamei de algo que eu não tivesse muito tempo antes proposto uma solução, né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda: eu gostaria de acompanhar a plenária do Confea, por exemplo, e as plenárias do nosso CREA aqui, né? Mas eu não posso abrir uma transmissão de 11 horas e achar que eu vou realmente ficar, ou que um profissional no campo vai largar o seu escritório e ficar 11 horas na frente de um computador acompanhando uma plenária, a menos que ele tenha algum interesse muito tópico naquele sentido. Então, a transmissão ela precisa se tornar inteligente, ela precisa ter uma edição ao longo do processo, precisa ter um diretor de imagem e de descrição de vídeo que vai informando, olha, nesse momento está se discutindo tal coisa, tais pontos já foram discutidos, estão em tal momento do vídeo, enfim,
porque senão, até coloquei no meu artigo, se chama transparente, não apenas translúcido. Não adianta você transmitir a plenária se as informações estão perdidas num vídeo de 11 horas, 9 horas, 10 horas. É preciso que o profissional possa abrir aquele vídeo e encontrar o que ele está procurando, e não ter que assistir 11 horas de vídeo para achar um ponto em que se discutiu um determinado tema. Então, isso é uma coisa que eu critico, mas, olha, a primeira vez que eu publiquei essa sugestão foi em 2012. Então, faz muito tempo que eu tenho essa sugestão colocada para o Confeia, né? Me diz uma coisa, tem dois temas que me são muito caros, são coisas que realmente, para mim, são muito importantes e que está no cerne da inovação, né? Da inovação dentro do CREA, inovação e renovação, que é a inclusão das mulheres e a inclusão dos jovens, dos estudantes e dos recém-formados. Você sabe que eu escrevi um livro para recém-formados, e neste processo eu percebi que o recém-formado compõe uma categoria muito específica. Ele não é um jovem engenheiro, porque o jovem engenheiro, você pode ter 30, 32, 35 anos, você ainda é um jovem engenheiro, mas eventualmente formado há 10 anos. Aquele profissional formado há um ano e meio, este sim é recém-formado, e ele vive uma situação muito particular. Então, eu queria saber, Emanuel, como é que o CREA, que ações o CREA tem para a inclusão das mulheres e dos recém-formados e estudantes? Antes disso, eu vou pegar aqui só um gancho da sua fala anterior. Eu coloquei crítico, mas é porque o brasileiro costuma associar o crítico ao termo pejorativo dele, né? Uhum. Mas eu coloquei no termo positivo. Você é crítico, mas é um crítico bom. Conversamos bastante sobre esse assunto. Um outro ponto que eu achei legal que você comentou realmente com a forma que se divulga o CREA, o CONFEA, né? A divulgação. A gente vê uma mídia muito quadrada, tá? A gente vê uma mídia muito quadrada que eu tento quebrar. Você veja tanto as minhas postagens pessoais como institucionais do CREA Ceará, ela destoa um pouquinho da média nacional dos CREAs, tá? Justamente por isso, para tentar dialogar mais com esse público. E aí, e a proposta também das reuniões de plenária, concordo 100% com você. A plenária que eu toco aqui, ela é a mais enxuta possível. A plenária do CREA Ceará, ela não tem mais de 1h30, 2 horas, é em torno de 1 hora. Já teve caso de até uma plenária de menos de 1 hora, que é realmente otimizada para discutir os assuntos pertinentes àquele momento, tá? Uma solução para isso, você colocou muito bem aí a questão do diretor de imagem, mas existem outras formas de indexar um vídeo, tá? Claro. Existem ferramentas computacionais até de indexação, poderia ser usado. Eu vou, inclusive, anotar aqui para poder tentar personalizar isso de alguma maneira na nossa realidade. E é muito simples. Você faz uma linha de tempo na descrição do vídeo do YouTube. Tem ferramentas que fazem isso automático. Você vai, durante a transmissão, você vai pontuando, no final ela está lá montada. É tranquilo. Gostei da sugestão. E aí, naquele primeiro momento lá atrás, você disse que eu procurei identificar os nós da gestão, né? E aí, naquele momento, era muito instintivo ainda. Porque eu tinha uma ânsia, na verdade, faz parte da minha personalidade, uma ânsia de realizar muito cedo, certo? E naquele momento eu queria, tanto é que com 4 meses a caixa estava resolvida, com 2 meses eu já tinha um aplicativo para celular, e tinha trocado o site, com 20 dias o site novo estava no ar, então tem muita coisa que eu realizei ao mesmo tempo, de forma instintiva. Era a minha percepção como profissional, que eu queria que eu já fizesse. Hoje, depois de 3 anos de gestão, na verdade 2 anos, né, a gente colocou olha aí, ó. A gente colocou para rodar algumas ferramentas de identificar esses problemas, tá? E uma delas foi muito bacana, eu recebi agora, no começo de janeiro, logo quando aliás, no finalzinho do ano, no finalzinho de dezembro, logo quando eu voltei da licença quase que eterna, olha, ó, você falou que eu estava assistindo aí a sua reunião com o Kita, e ele falou que a questão do inspetor e tal, esse cara aqui é meu inspetor. Cleber Santana, inspetor da região de Sobral, certo? Gente muito fina, professor altamente dedicado ao sistema, inclusive. E aí, Enio, a gente começou a fazer algumas ferramentas, né? Usar algumas ferramentas.
E uma delas foi a pesquisa. Nós contratamos um dos maiores institutos de pesquisa do país, o IDEA Big Data, para fazer dois tipos de pesquisa, uma telefônica e outra via internet, sobre o que é que a percepção. Na verdade, eu não queria saber o que é que o profissional acha. Eu queria saber qual era a real percepção que ele tem sobre o sistema. Então, uma diferença delicada, tá? uma diferença delicada, mas muito importante para isso. E outra coisa foi dar um diagnóstico digital. O que é que o CREA precisa fazer para atingir aqueles profissionais dentro daquelas necessidades da pesquisa, tá? Mais ou menos isso que a gente contratou e eles nos entregaram esse produto agora no final do ano. Para você ter ideia, Henry, eu estava preocupado com essa pesquisa, tá? Porque era quase que vamos dizer assim, um teste de qualidade da minha gestão, né? Uhum. Eu vou fazer uma pesquisa no final da minha gestão sobre a minha gestão, porque naquele momento o que está sendo avaliado não é mais o sistema como um todo, mas a minha gestão. E a gente teve uma feliz surpresa, tá? A minha gestão ela está sendo aprovada por quase 50% dos profissionais. O número exato é 48% dos profissionais. Se você comparar aí com gestão de grandes lideranças a nível mundial até, é um índice elevado, mas com um detalhe: aproximadamente 20% dos entrevistados não tem a menor ideia do que é que se passa dentro do CREA. Você imagina só, 48% de aprovação e, ao mesmo tempo, 20% das pessoas não têm a menor ideia, não têm opinião formada sobre isso. Então, é um mar de oportunidades que a gente tem para navegar e atingir, de alguma maneira, esses profissionais. Tá? Eu achei um ponto muito positivo disso. E um outro ponto, você colocou no jovem profissional. Essa pesquisa ela teve um grande alcance. Então, a gente consegue ter uma real amostragem do nosso público de profissionais. Aqui no estado do Ceará, essa pesquisa foi respondida por aproximadamente por profissionais de 34 anos. A grande maioria dos profissionais que foram entrevistados tinham 34 anos de idade. Foi o destaque. Eu não recordo aqui o percentual exato, mas esse foi o destaque. 34 anos de idade. E, ao mesmo tempo, a gente observa também uma nova maneira de se comunicar. Lá atrás, eu coloquei algumas questões, como eu te disse, do site. Mudamos o site, mudamos o aplicativo, criamos o WhatsApp do presidente, né, para ter esse contato. E na pesquisa, apontou-se aí três maneiras que os profissionais recebem a informação do CREA. Quais são? A primeira delas vai te surpreender. A maneira que os profissionais mais recebem informação do CREA é através do site do CREA. Em segundo lugar, através do aplicativo do CREA Ceará, tá? E em terceiro lugar, através do Instagram do CREA. E o Instagram do CREA foi criado em 2018 na nossa gestão. Então, você veja aí que o movimento ele precisa ser realmente identificado, porque algumas coisas lá atrás que a gente só fez de forma instintiva estão sendo comprovadas dentro da realidade, certo? Uhum. E ainda, respondendo ao seu conteúdo, a sua pergunta, eu tenho um dado interessante sobre mulheres. Interessante, eu sabia que você me perguntar isso. Tá? Sabia que você me perguntar isso, eu levantei algumas informações interessantes. No plenário do CREA, hoje no plenário do CREA, 20% dos conselheiros titulares são mulheres. 20% dos conselheiros titulares são mulheres. 20%. O que reflete, eu achei interessante foi isso, o que reflete a quantidade de mulheres dentro do sistema. Certo? Que, aliás, se reflete, vamos lá, os 20%, ele representa um percentual maior do que a quantidade de mulheres registradas no CREA Ceará. No CREA Ceará, 12% são mulheres, mas no plenário do CREA, 20% é mulher. Não está interessante? Isso realmente é muito bom. Isso é muito bom. E eu digo mais para você, de todas as mulheres registradas no estado do Ceará, 20% se registraram nos últimos 3 anos. Ou seja, na nossa gestão. Será que elas passaram a se sentir representadas? Será que elas passaram a se sentir prestigiadas? Entendeu? Eu acho que é por aí assim que a gente vai entender esse cenário. Olha só, nós tivemos aqui a Lenita Brandão, que participou de um programa aqui conosco, e ela fez uma observação parecida com a sua, porque hoje nós temos no Brasil 6 mulheres presidentes de CREA,
o que é um número extremamente representativo, muito. Porque é maior do que o número percentual de mulheres na engenharia, maior ou mais ou menos semelhante. Então, isso realmente é uma coisa boa, quer dizer, começa a haver um certo equilíbrio. E eu nunca posso deixar de aproveitar a oportunidade para citar essas mulheres aqui. Já fiz até uma listinha aqui, fui buscar a listinha. Então, a engenheira Carmen Nardino, no Acre, que é presidente do CREA do Acre, a Rosa Tenório, no Alagoas, a Fátima Có, em Brasília, que eu tenho o prazer de conhecer, a Vânia Mello, no Mato Grosso do Sul, a Ana Adalgisa, do Rio Grande do Norte, e a Nancy Walter, do Rio Grande do Sul. A Nancy, inclusive, provavelmente estará conosco aqui no futuro não muito distante. Eu quero, Emanuel, se tu me permites, eu vou retornar, porque teve uma pergunta aqui, a moça deve estar até preocupada que eu não tenho... Peraí, cadê as perguntas? Está aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. A moça deve estar achando que eu não prestei atenção na pergunta dela, mas eu prestei sim. A Lena Forte fez uma pergunta, a gente estava conversando sobre um outro assunto, perguntando qual é a opinião sobre EAD na engenharia civil e o que é realmente... será que realmente é necessário ou acaba deixando a engenharia pior do que estava no sentido mercadológico e de viabilidade técnica? Lena, o Emanuel pode emitir a opinião dele se quiser, evidentemente, mas eu só quero te tranquilizar que nós vamos ter a pessoa certa aqui para conversar a respeito disso. Nós vamos ter uma das pessoas que vai participar do nosso Conexão 893, vai ser no dia, deixa eu ver aqui, no dia 23 de fevereiro, daqui a 2 semanas, o engenheiro Vanderly Fava de Oliveira, ele é presidente da Benge, e a gente vai ter aqui um bate-papo especificamente sobre ensino de engenharia. Eu convido você já a participar disso, refazer a pergunta lá, embora, como eu já disse, se o Emanuel quiser falar alguma coisa a respeito de EAD, fica à vontade. Enio, tema realmente ele ainda mexe muito com a gente, né? A engenharia, afinal de contas, né? A engenharia ela tem algumas cadeiras, algumas disciplinas cursadas de laboratório que precisa ter a sensibilidade de pegar no solo, ver como é que funciona aquele equipamento, enfim, como é que faz aquele ensaio, tem aquela sensação ainda de aproximação, tá? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente não pode fugir do que a gente está vendo, né? Afinal de contas, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um lapso aí de educação, né? Um lapso educacional muito grande. As escolas estão paradas, a universidade, pelo menos aqui no estado do Ceará, ela ainda não voltou ao presencial, ela está voltando aos poucos, de forma híbrida, tá? Então, a gente vê aí muita movimentação ainda acontecendo, tá? E com relação à qualidade, cara, eu tenho muito cuidado a falar isso, dizendo que curso presencial ele é sinônimo de qualidade, certo? Ainda mais quando eu vi aqui, eu passei por um problema muito sério aqui no estado do Ceará em 2019, onde os cursos aí de uma determinada universidade, os profissionais foram registrados com algumas restrições de atribuição, porque foi detectado que a universidade entrou com uma grade curricular, ministrou outra, e acabou complicando esse meio de campo. A gente tem que ver que até no presencial a gente tem que ter esse cuidado com a qualidade. Não é o tipo de educação à distância, presencial, híbrida, usando ferramentas computacionais, usando ferramentas tecnológicas, que vai dimensionar essa qualidade. Existem coisas que vão além. Eu não sou professor, eu acho que o Enio é professor, ele pode também dar um testemunho sobre isso. A gente consegue... a qualidade do seu material, Enio, ela não ficou menor porque você fez esse ano aí online. Talvez você tenha enriquecido até muito mais pessoas com o seu conhecimento, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Vou logo tocar no outro assunto que ela não falou, mas a questão do exame de ordem, né? O exame que a gente costuma comparar muito com a OAB, e às vezes a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Quando o engenheiro diz isso, eu pergunto ao advogado o que ele acha disso tudo, né? Muitos advogados têm uma série de restrições com relação à OAB, à atuação da OAB.
inclusive ao exame de ordem, porque, na minha opinião, esse exame de ordem ele não mede a qualificação, né? Ele não mede essa qualificação, porque ele não elimina os bons, ele não elimina os ruins e deixa os bons. Tem muita gente boa que não consegue fazer uma prova de forma adequada. A engenharia é muito ampla. Se cair na parte da civil, por exemplo, se cair numa prova de ordem muito cálculo estrutural, eu não vou me sair bem, porque eu sou da área de custos, né? E vice-versa. A gente tem que ter, na verdade, uma certificação mais forte, que aí você melhora o nível dos profissionais, tá? Uma atuação na área de certificação. Não a gente se preocupar com esse exame. Eu acho que tentei dar minha opinião aqui de forma mais isenta possível, tá aí? Perfeito, perfeitamente. Responde essa aqui, Emanuel. Cara, bacana. Estou dizendo que esse cara é bom? Conheço ele, rapaz. Mas esse daqui, na verdade, eu acho que, né, não sei, não estou vendo a imagem, não sei se é ele, se é o filho dele. Eu não sei, não está para ver a imagem, não sei se é ele ou se é o filho, sabe? Porque o filho é meu amigo também, mora inclusive em Londres, manda ele se identificar aí. Eu gostei muito dessa pergunta, porque é o seguinte, inclusive um dos meus projetos, um dos meus compromissos de campanha, né, era justamente a gente implementar no CREA um escritório de tecnologia, certo? Como é que funcionaria isso? Inclusive, tive reunião nos últimos dias aí com o professor Bertini, aqui da Universidade Federal, e o Guilherme, que é um assessor nosso lá no CREA, para estar fazendo esse meio de campo. O que é que seria isso? A gente está aproximando a universidade, através do escritório de tecnologia, e vai implementar no CREA um escritório para os profissionais realizarem seus trabalhos de forma diversa, né, com computador, com software de última geração, com equipamentos, tipo impressora 3D, decibelímetro, e uma série de outros equipamentos ali, scanner de concreto, de mensuração e medição, para que os profissionais possam realizar seus trabalhos de campo. Olha aí, o filho, beleza, um abraço, Arthur, lá de Londres, from England. E aí, esse escritório ele vai ajudar nessa melhora, esse incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, tá? O CREA não pode fomentar isso de forma direta, as pesquisas, né? Com dinheiro, ele pode fomentar com infraestrutura. Se você pegar a nossa lei aí, 594, você vai identificar uma série de artigos que incentivam que o CREA invista em capacitação do profissional. Uma das formas de se investir em capacitação é fomentando a pesquisa, criando uma infraestrutura para que isso aconteça, para que os profissionais façam o seu trabalho de forma mais qualitativa, tá? Não sei se respondi, Arthur, mas esse programa nós vamos implementar rapidamente, que já está sendo, inclusive, discutido em nosso dia a dia. Perfeito. Me diz uma coisa, Emanuel, eu esqueci de perguntar, quando a gente estava falando das mulheres no CREA, né? Na diretoria do CREA Ceará tem alguma mulher? Tem, a nossa secretária mulher, uma agrônoma, a Helena, uma conselheira muito ativa. Ela até disse que não ia mais nem exercer cargos de liderança dentro do sistema, ia só terminar o mandato de conselheira dela, mas quando viu a oportunidade de colaborar com a nossa gestão, de forma positiva, ela resolveu comprar a ideia. Deixa aqui um abraço a Helena, que você está nos assistindo. Maravilha. E o CREA Júnior é bem organizado no Ceará? Até demais. Mas eu acho bacana isso, inclusive incentivo, mudou agora a coordenação, eu até não me lembro agora o nome do atual coordenador, tá? Mas até pouco tempo atrás era o Alex, e nas nossas conversas ele sempre me perguntava, eu posso abrir um núcleo no CREA de tal, ou na faculdade de tal cidade? Você nem me pergunte. Você pode abrir núcleo em qualquer universidade, porque eu acho que a gente precisa trazer essa meninada para perto do CREA. A gente precisa incentivar cada vez mais isso. E eu faço isso, eu participo ainda, agora mesmo, nesse ano, agora nesse mês de janeiro, participei em torno de 4 aulas de diversas universidades, da aula de introdução à engenharia civil, passando uma real sobre o CREA. Está falando na linguagem mais jovem aí, passando uma real sobre o CREA, para desmistificar tudo isso. Vocês entenderem, desde o primeiro semestre, o que é o CREA, o que é o CONFEA, qual é o papel da mútua, o que é que cada entidade dessa faz, como é que se é conselheiro, né? Eu não tenho medo de dizer isso. Inclusive, mais um dado aqui para você, aqui no CREA Ceará nós estamos passando pela maior renovação dos últimos anos no plenário, tá? Mais de 30%, 30% do plenário do CREA Ceará
levando em consideração titulares e suplentes, certo? Titulares e suplentes, mais de 30% está na sua primeira gestão da vida. Eles nunca foram conselheiros antes. Uhum. Isso, a renovação é uma coisa realmente muito boa. Aí, eu respeito muito a experiência, mas é preciso que um percentual, acho que 30% é um bom percentual de renovação, né? Embora você está dando esse destaque aí para os 30%, porque não existe esse nível de renovação como natural dentro do sistema. E deveria, né? E quando eu digo renovação, viu, Enio? Eu não falo só em pessoas novas, tá? Eu digo em gestões novas. Sim. Os conselheiros que entraram têm pessoas de 50 anos de idade, de 60 anos, mas que nunca tiveram mandatos dentro do sistema, tá? Exatamente. Eu quero também, já aproveitando que estamos falando de CREA Júnior, deixar aqui um convite para os colegas jovens, iniciantes, estudantes e recém-formados, porque no dia 9 de março, exatamente daqui a um mês, a nossa convidada aqui vai ser a Lidiane Araújo, do Rio Grande do Norte. Ela é a coordenadora nacional do CREA Júnior e estará conosco aqui. Então, o pessoal aí do CREA Júnior já vai colocando na agenda para estar aqui conosco, fazer perguntas e participar daquele jeito que eles participam, de uma forma muito viva, né? Eles são muito dinâmicos, não é isso? Muito bem. A conversa realmente animou aqui, né? Me diz uma coisa. Eu vou começar, na verdade, perguntando para ti sobre questões regionais relevantes em que a engenharia precisa participar, precisa investir, né? São, digamos assim, as grandes questões regionais da qual a engenharia não pode olhar para o lado, né? E aí, complementando, eu queria que você dissesse quais são, na sua avaliação, as principais questões nacionais que a engenharia precisa enfrentar. Ela começa com a regional. Tá. Enio, a gente tem um problema, eu tenho aqui no estado do Ceará um problema muito sério com acidentes. Passou aqui por alguns problemas de queda de edifício, coisa que não é comum, né? Cair edifício, cair edificações, incêndio, muitos incêndios. E eu tenho batido aqui no Antec de forma muito forte na questão da mudança cultural do próprio brasileiro. Nós, me incluo nisso também, tá? Nós não fomos educados a uma cultura de manutenção. Quando a gente precisa muito de manter. A gente mantém o carro, porque se eu não manter o carro, ele vai pifar e eu não vou ter condições de usar. Mas o imóvel não. Você deixa lá o imóvel, a pintura caindo, a torneira vazando e tal, mas você está usando, né? Então vai aguentando ali. Isso acarreta uma série de patologias nas edificações, que acarretam muitos problemas. E eu fiz aí nos últimos 3 anos uma gestão muito forte para que se começasse a fiscalizar a inspeção predial aqui em Fortaleza. Estamos aqui em pauta, junto ao deputado da Cris Lucena, independente de partido, ou não. Em Fortaleza tem aquele alto nível de salinidade, não é isso? Isso. Se eu não me engano, é o maior do Brasil. Aqui, na verdade, a gente tem uma zona da cidade que é a Praia do Futuro, certo? Essa Praia do Futuro, ela tem o índice de salinidade dela só perde no ar, tá? Não é no mar, é no ar. O índice de salinidade dela só perde para o Mar Morto. É altamente agressivo a atmosfera aqui da cidade no que diz respeito às estruturas de concreto, tá? E acaba refletindo isso nas fachadas, que aqui também é uma característica da nossa cidade, os edifícios serem revestidos, né, com cerâmicas, porcelanatos, pedras, e acaba tendo patologias também nessa estrutura. E aí a gente tem feito também gestão a nível municipal para fiscalização, conseguimos que em dezembro começassem essas fiscalizações, tá? Foi uma vitória para a nossa categoria, porque além de dar mais segurança à sociedade, que é um dos papéis do CREA, ela gerou também um mercado de trabalho muito forte, tanto de inspeção como de implementação dos problemas, né? Correção dos problemas. E a gente está fazendo um trabalho com o deputado da Cris Lucena para levar uma lei de inspeção estadual para cidades acima de 30 mil habitantes, enfim, outros detalhes aí que estão na pauta de discussão. Certo? Uma outra coisa que também a gente precisa aqui a nível local a gente falou aqui que a valorização profissional ela passa por uma alta, né? Eu me senti valorizado, né? Para poder exercer um trabalho adequado. E aí a gente
pensou alguns motivos também de que o profissional fica desmotivado, né? Que são a remuneração inadequada. Então, a gente pegou aí, fazendo um parênteses, a gente precisa aqui no estado do Ceará de uma infraestrutura a ser executada pelo governo do estado, na parte de estradas, na manutenção das estradas, na pavimentação de novas estradas. Aí, nossa presidente aí, né? A presidente, né? E aí, um abraço, Vânia. Sim. E aí, para poder... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, exato. E aí, para poder ter esse trabalho bem forte aqui, de execução da infraestrutura que precisa para o Estado, de manutenção das escolas, dos hospitais, de construção de estradas, de manutenção de estradas, a gente precisa aqui ter um corpo de engenharia forte, dentro da Superintendência de Obras do Estado, dentro da Secretaria de Infraestrutura, dentro da Secretaria das Cidades. E aí nós estamos aí do lado de um conjunto de profissionais para batalhar pela correta implementação dos seus salários, do plano de cargos, carreiras e salários desses profissionais. Eu até vi aqui o Fábio, meu amigo Fabinho, lá da SOP, que tem ele, e tem uma conselheira nossa também, a Terezinha, que é também da SOP, que tem me incentivado a levantar essa bandeira, que não deixa de ser, né, uma forte bandeira para melhorar o serviço de qualificação do Estado do Ceará, né? Então, essas duas bandeiras que a gente tem batido muito, entre muitas outras, a gente tem aqui uma engenharia muito diversa, né? São mais de 300 titulações profissionais, tem muitas bandeiras, mas essas são as bandeiras da vez, tá? E a nível nacional, eu mudo um pouquinho a ótica e levo para uma ótica parlamentar, certo? A gente observa, que a nossa legislação ela é da década de 30, cara. O sistema foi criado na década de 30. A legislação mais recente é da década de 60. Né? Então, as necessidades daquela época são diferentes das necessidades de hoje. Olha o Fabinho aí, nosso amigo Fábio. E aí, são diferentes das necessidades de hoje. Então, a gente precisa fazer um trabalho de aperfeiçoamento das nossas leis, as necessidades do país são outras, enfim. Só para te dar um número, quando eu digo isso, eu gosto sempre de ficar com números, tá? Aqui no estado do Ceará, nesse período que foi criado o sistema, tá? Entre 1960 e 70, mais ou menos, principalmente nos anos 70, tinham 2 cursos de engenharia civil, certo? 2 cursos de engenharia civil. Quando eu coloco esses 2 cursos, colocavam no mercado em torno de 150 profissionais por ano. Tá? Você imagina aí que a gente ficou dos anos 70 até a primeira década, vamos dizer assim, dos anos 2000, colocando 150 engenheiros civis no mercado. Da segunda década dos anos 2000 para cá, anos 2000, a primeira década há 30 anos, 40 anos, né? Da primeira década dos anos 2000 para cá, só se passaram uma década, né? Um ano, ou 10 anos. Hoje, a gente tem no estado do Ceará 33 cursos de engenharia civil registrados. A média por curso é a mesma, 70 profissionais, 60 profissionais. A gente está colocando no mercado hoje quase 5.000 profissionais por ano. Será que a necessidade da sociedade é a mesma naquela época? A dos profissionais, será que é a mesma? Então, a gente precisa tirar isso como reflexão e aperfeiçoar a nossa legislação. Tá? A gente precisa anexar atualizar a nossa legislação. Se fizer isso, já vai ser um grande salto. Um grande salto. Pode esquecer federalização do sistema, pode esquecer um bocado de coisa. Se a gente modernizar a nossa lei, já vai ser um grande salto para o nosso sistema. Tá? Exatamente. Eu entendo e eu participei dos eventos preliminares dos 2 últimos congressos nacionais e participei do nacional do penúltimo, né? E eu percebo um certo receio que as pessoas têm de que se mexer na lei vai acabar extinguindo a lei, né? Vai acabar extinguindo a lei que regulamenta a nossa profissão. Esse é um medo que muitos líderes do nosso sistema realmente alimentam. Eu não sei até que ponto que isso é verdadeiro, dou um crédito porque eles estão mais inteirados de como as coisas acontecem,
mas eu concordo que a legislação, da forma como ela é muito limitada e muito antiga, né? Ela não se presta mais a um tempo com internet, com mobilidade, com globalização e com uma série de outras coisas, né? Acho que realmente... Mas, eu vou fazer uma meia-culpa do sistema, tá? Eu faço parte dele hoje, então eu tenho que fazer essa meia-culpa. A forma que é feita a atuação parlamentar, o Joel, o nosso conselheiro Brandão, também nosso diretor, né? O nosso diretor aqui está fazendo parte, o diretor financeiro adjunto, diretor do CREA Ceará. O Joel implementou, com muita coragem, uma gestão parlamentar, certo? Não estou dizendo que os passados não faziam, mas eles faziam de forma muito tímida. O Joel, você vê uma movimentação muito mais forte. Sim, mas ainda muito... Ele é bem incisivo e corajoso e atuante nesse campo. Isso, mas se você observar, a minha culpa que eu digo é justamente essa que eu vou dizer agora, é muito reativo. A gente ainda espera muito a coisa acontecer, a gente não leva as nossas demandas de forma direta e de forma global, certo? A gente precisa de uma atuação mais nesse sentido, de uma operação de mais de ataque, tá? E aí, tanto é que eu coloco aqui, faço a lembrança de que as duas maiores bancadas do governo, do Congresso Nacional, as duas maiores bancadas do Congresso Nacional, elas são do agronegócio e a das empreiteiras. Será que não era mais fácil a gente articular com esse pessoal do que a gente brigar com esse pessoal? Eu acho que quando dizem que pode extinguir, é porque nós não estamos, vou dizer nós, não estamos acostumados a dialogar com o Congresso Nacional nessas questões de modernização das leis de nosso interesse. Tá? Então, eu acho que precisa trabalhar isso. Quando eu digo mudar a lei, não é dizer lá no Congresso, eu quero mudar minha lei, vamos agitar. Leva uma pauta discutida, leva um texto conversado e vai articulando pontualmente com isso. As nossas pautas não antagonizam com as pautas dessas bancadas, então acredito que a gente possa ter uma janela para diálogo aí, né? Emanuel, me permite fazer aqui uma divulgação de um trabalho, de um evento nosso aqui da 893, no dia 18 de fevereiro, daqui a 9 dias, nós vamos fazer aqui, online, uma palestra sobre contrato social. Se você tem um escritório de engenharia em sociedade com algum colega ou com alguma outra pessoa, certamente o seu escritório tem um contrato social, e normalmente o contrato social ele é um documento muito tratado como parte da burocracia do escritório. Ele não é, ele é a constituição do escritório, e um bom contrato social pode garantir a saúde da empresa no longo prazo. Então, estou convidando vocês aqui para se inscrever nessa palestra. É gratuita, não precisa pagar para participar, mas precisa se inscrever. Então, inscrevam-se nesse e-mail, nesse WhatsApp aí, que é o WhatsApp da 893, e participe conosco dessa palestra. Tá? Ela não fica gravada, tá? Ela só é ao vivo mesmo, e eu vou até repetir aqui, tá? 18 de fevereiro, às 18h30, WhatsApp 47991830786, ok? Meu Deus, como o tempo voa quando nós estamos conversando, meu cara. A coisa realmente anda. Olha só, você falou ainda há pouco da sua pesquisa. Nós vamos fechar aqui com uma pergunta um pouco mais complexa. Eu acompanho esse tipo de pesquisa que você fez. Eu estava no Confé em 2008, quando foi feita uma pesquisa em nível nacional, e aquela pesquisa lá já apontava para algo que eu já falava antes, né? Que grande parte dos profissionais não gostam do CREA, e uma porção ainda maior, se é que isso é possível, desconhece o Confea, não sabe nem para que serve o Confea, né? Eu queria saber basicamente o seguinte, 3 coisas. Você acha que esse sentimento é justo? Você acha que os CREAs podem fazer alguma coisa a respeito disso? Ou tem feito alguma coisa a respeito disso? Ou você acha que essa percepção minha está equivocada? Você está correto. Ninguém sabe o que é Confea, não. Ninguém sabe o que é Confea, não. Eu com relação a, primeiro, com relação a
o que é que os CREAs podem fazer. Eu tenho feito todas as minhas apresentações, para qualquer assunto que seja, eu faço um introdutório do que é o sistema Confecrea. Primeiro que eu acho que foi errado esse nome, porque ficou Confecrea. Era para ser um nome só, federal e estadual, certo? Como a gente vê OAB, CAU e outros mais, certo? Mas eu deixo logo bem claro os papéis de cada um, até para cada um assumir a sua responsabilidade. Né? A gente tem a responsabilidade do CONFEA na parte de legislação, na parte de julgamento em terceira instância, enfim, uma série de responsabilidades que não cabe ao CREA, e muitas vezes o CREA leva culpa disso tudo. Né? Leva culpa disso tudo. A gente precisa ter isso muito bem definido. E uma outra coisa que a gente precisa entender é de que, Enio, a gente tem que realmente, como sistema, ver isso. A gente se comunica muito mal. O brasileiro se comunica muito mal. Tanto é que você tem um livro muito bacana, que é fazer marketing dos escritórios de engenharia, né? Assim, e arquitetura, tem até umas aulas que eu já assisti também. Por quê? Porque realmente é muito complicado. A gente não aprendeu isso, a gente não aprende isso em faculdade, a gente tem que aprender com a vida, estudando, e nem todo mundo tem essa capacidade. Comunica muito mal, muito mal. E é uma forma de se atingir os profissionais, a gente tem que ir buscando, através de pesquisas como essa, diagnóstico digital como esse que a gente fez aqui no CREA Ceará, para poder dialogar melhor com os profissionais. Tá? A gente vê a rede social como uma boa ferramenta, a gente vê uma série de ferramentas, a gente nem espera. A pessoa, você imaginar que o aplicativo do CREA, o aplicativo do celular, é a maior ferramenta de acesso à informação do CREA. Então, mas aí vem um outro ponto da pesquisa, né? Aqui no estado do Ceará, mais de 70%, se não me engano, o número é 77%, dos cearenses, não estou dizendo dos profissionais, tá? Dos cearenses, como um todo, eles acessam a internet através do celular. Entendeu? Então, meio nacional isso. É meio nacional. Então, a gente tem que também se comunicar bem pelo celular. Não adianta. E o Confer, né? Se você... que já peço desculpa aqui aos presidentes, como um todo, do Confer, mas todos eles fizeram uma atuação muito de tocar a burocracia. Não tiveram grandes ações, né? O Joel foi que começou agora a fazer essa questão, agora não, né? Nessa gestão dele, essa atuação mais parlamentar, começou a colocar algumas reuniões, muitas reuniões setorizadas, né? Do atendimento, da fiscalização, e isso incrementa muito o trabalho, tá? Então, é uma forma aí que eu imagino de que a gente consiga se divulgar melhor. A sua percepção está corretíssima. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o Arthur Torres de Mello, que deu uma informação bem interessante que eu coloquei aqui nos comentários, a respeito de como a engenharia está organizada no Reino Unido. Muito obrigado, Arthur. E eu tenho uma série de artigos publicados no meu site, eles estão hoje juntos no mesmo link, tá? Eu posso depois colocar aqui na descrição do vídeo, que se chama Por que odiamos tanto o CREA? Esse é o nome da lista. E o mais interessante é que ali não é uma justificativa de por que nós odiamos o CREA, é uma explicação de por que os profissionais odeiam o CREA. Pode ser pelos motivos errados. Semana passada nós tivemos aqui o Marcos Túlio de Mello, que é um ex-presidente do CONFEA, que ele sempre sustentou que o CONFEA e os CREAs, eles são muito cobrados por aquilo que eles não são, ou que não precisam, ou não deveriam ser. Então, e lá nos meus artigos eu deixo uma coisa muito clara, a principal razão desse desencontro entre CREA e profissionais é comunicação. É comunicação. Nós tínhamos, esse artigo foi publicado, se não me engano, em 2004, e naquela época era muito pior. Eu acho que hoje já melhorou bastante, mas na época era completamente chapa branca. Era uma comunicação muito ruim que o sistema fazia, uma comunicação muito demorada. Outro dia eu até parabenizei o CREA Ceará por ter reagido muito rapidamente a um acidente que aconteceu em Fortaleza, mas na época eu tive um desentendimento com o presidente do CREA do Pará, quando caiu aquele edifício Real Classe, que o edifício caiu no sábado à tarde e o CREA se manifestou na terça-feira. Quer dizer, demorou demais.
não há nada que justifique uma demora e na terça-feira emitir uma nota absolutamente burocrática, cheia de dedos, não foi claro, sabe? Então, esse tipo de comportamento acaba, esse tipo de comportamento de comunicação acaba gerando falsas expectativas, interpretações equivocadas e desentendimento mesmo entre os profissionais, né? Emanuel, infelizmente o nosso tempo realmente voou. Eu quero deixar meu agradecimento aqui a todas as pessoas que participaram conosco, que interagiram aqui, que deixaram seus comentários. Nem todos puderam ser vistos ou respondidos aqui durante a nossa conversa, mas o chat fica à disposição do Emanuel, se ele depois quiser enviar essa resposta para vocês. Muitíssimo obrigado, Emanuel, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra, um privilégio tê-lo aqui. Desejo muito sucesso para a gestão do seu segundo mandato e espero que essa pandemia acabe logo para eu poder voltar à Fortaleza, voltar a usufruir do carinho, da amizade de muitos amigos meus. Deixar um abraço aqui para o Sérgio dos Santos, meu querido colega Sérgio dos Santos, engenheiro civil, professor Robson, né, que é um grande batalhador da educação aí em Fortaleza. E, Emanuel, por favor, pode se... Queridos amigos. Eu queria encerrar mesmo só dizendo aí que a gente precisa, como presidente de CREA, eu preciso sempre atuar de forma mais não corporativista, que é para poder a gente conseguir fazer as questões e atingir aos nossos objetivos, de melhor comunicar os profissionais, chegar mais junto entre os profissionais. E eu queria só agradecer a oportunidade, sinceramente. Espero ter atingido as expectativas da nossa reunião, atingido a alta expectativa que você colocou no início, né? Espero tudo isso. Queria agradecer aqui a minha família, que ela acabou sendo bem parceira na minha primeira gestão e demonstra essa parceria ainda nesse meu início de gestão aqui com a minha esposa. Acabou de colocar a mensagem da minha esposa aqui, a Sara, e agradecer aí a colaboração dos meus filhos, da paciência do meu pai e da parceria de todos, né? Gosto de falar da minha família porque o sustentáculo aí de forças que me motivam a permanecer à frente do CREA. E um grande abraço a todos os profissionais que nos assistem. Meu telefone é o 85 99991 5784. Todas as mensagens enviadas pelo WhatsApp eu respondo. E a minha rede social é Emanuel Maia Mota. Também respondo a todas as mensagens. E digo, agora a gente tem que fazer, você falou na comunicação, né? Comunicação mais moderninha. Estamos também fazendo parte da rede social Clubhouse. Na Clubhouse, meu perfil é o Emanuel Mota. Quem quiser me conhecer e me acompanhar, estamos por lá. Grande abraço, Enio, a você e a todos os seus seguidores. Valeu, querido. Muito obrigado mais uma vez, tá? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.